Com o Grupo Luz e convidados, uma iniciativa do Grupo Luz, junto com o canal Sintonia no Bem. E nós estamos no nosso terceiro programa, né? Já passa rápido. Terceiro. Na semana que vem, já vai dar um mês de programa. Olha só como passa rápido, né? Rapidinho. Rapidinho. Sabe fazer conta, hein, Alan? Por isso que a gente tem que tomar cuidado, né, com a nossa passagem aqui na Terra, porque passa rápido. Então, hoje, para contextualizar, se você está chegando hoje, é a primeira vez que você está aqui, então eu vou contextualizar para você. O programa Encanto e Melodia, Parábolas de Jesus em Canto e Melodia, surgiu de uma iniciativa em emusicar todas as parábolas de Jesus por meio do Grupo Luz, que é um grupo de música cristão, no qual eu e Zé Luz fazemos parte. Esse grupo já existe há mais de 10 anos. E daí a gente teve a ideia de expandir esse projeto para um programa onde a gente está estudando e debatendo e aprendendo juntos as parábolas de Jesus. Aqui o nosso intuito não é te ensinar, na verdade é aprendermos juntos, porque
quem entende a ensinar, geralmente não aprende nada. Quem estuda junto aprende mais. Então, para começar, vamos nos apresentar aqui, né? É praxe e temos que saber, porque nem todo mundo nos conhece. Vamos lá, vamos começar na ordem aqui. Quem é você? Acho que o Sam não está aparecendo aqui. Não. Eu sou o Sam. Vamos ter que apresentar de novo, porque o Sam não está aparecendo. Agora vai. Eba, apareceu. Quem é você? De novo? Escondidinho ali. Eu sou o José Senilton, né? Todos já estão cansados de ver minha carinha aqui no Sintonia do Bem. A gente está sempre aí com o programa falando de espiritismo, todas as quintas-feiras, e agora também, né, conversando com vocês aqui sobre as parábolas de Jesus. Muito bom. Eu não sei porquê, mas eu tô achando o Sam parecido o pastor Cláudio, né? Tá mesmo. Não tá? Tá mesmo. Mas obrigado, Sam, pela sua apresentação. E você, quem é? José Lúcio. Faz parte do Grupo Luz, né? E estamos com esse projeto aí maravilhoso, que é tentar explicar, dentro do nosso conhecimento, né, as parábolas de Jesus. Muito bom. E a senhorita, quem é? Está em quadro ou não? Não. A senhorita não está em quadro, agora tá. Eu sou a Camila Coneglian, esposa do Alan Paixão, sou evangelizadora espírita e também estou aqui para contribuir com esse projeto lindo de vocês, né? Do Grupo Nosso. Nosso. Muito bom, obrigado a todos. Meu nome é Alan Paixão, sou um espírita em aprendizado, um eterno aprendizado, e parece que quanto mais eu estudo, eu tenho descoberto que eu não sei nada, e a minha consciência dói cada vez mais que eu estudo, né? Então, faço parte do Grupo Luz, um grupo de música que iniciou há 10 anos, e a gente tem levado esse trabalho aí por meio da música e agora também por meio do estudo espírita. Então, hoje, qual é a parábola? Parábola do bom samaritano. Muito uma preciosidade Linda parábola. que Jesus nos deixou, né? E a dinâmica vai ser o seguinte: nós vamos ler a parábola, depois nós vamos rodar a música que a gente fez dessa parábola, né? E daí, então, a gente vai começar a discutir a parábola. E para que fique um pouco mais organizado o raciocínio, a gente vai falar por etapas dela. Em vez de discutir ela tudo de uma vez, né? A gente vai contextualizar primeiro, depois a gente vai entrar na parábola, parte por parte, para que você que está em casa possa acompanhar esse raciocínio conosco. Ok? Então, vamos, mas antes, como bons espíritas, Sim, fazer a nossa oração. É isso? Ok. Então, com você, José Lúcio, a nossa oração. Então, vamos levar o pensamento ao Mestre Jesus, pedindo a inspiração para o nosso programa. Que a gente possa se lembrar de tudo aquilo que estudou e trazer aqui, através de uma discussão sadia, para que a gente possa compreender melhor o que Jesus queria passar para o povo da época, de uma forma simplória, mas com uma grandiosidade imensa. Por isso, Senhor Jesus, que os seus mensageiros de luz nos inspirem nesse momento, que a gente possa entrar na sintonia dos bons espíritos, e que seja muito proveitoso para todos nós e para todos aqueles que assistirem esse nosso programa. Muito obrigado, e vamos então iniciar o nosso estudo sobre a parábola do bom samaritano. Que assim seja. Que assim seja. Então é isso, a gente vai começar com a leitura da parábola para a gente entrar nesse contexto, depois rodar a música, e aí assim a gente começa o nosso estudo. Com você, Camila Coneglian. Ok. Só fechar aqui. Bom, vamos lá então. Parábola do bom samaritano. Levantando-se um doutor da lei, experimentou, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Como tu lês? Como lês tu?
Respondeu ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Prosseguindo, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores que, depois de o despirem e espancarem, se retiraram, deixando-o meio morto. Por uma coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote, e quando o viu, passou de largo. Do mesmo modo também um levita, chegando ao lugar e vendo-o, passou de largo. Um samaritano, porém, que ia de viagem, aproximou-se do homem e, vendo-o, teve compaixão dele. E, chegando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre seu animal, levou-o para uma hospedaria e tratou-o. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: trata-o, e quanto gastares demais na volta, tu pagarei. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: vai e faze tu o mesmo. Muito bom. Vamos rodar a música para ver como ficou? Como ganhar a vida eterna? O doutor perguntou. Interprete a lei. Jesus replicou: a lei pede amor a Deus e ao próximo, pois faça isto sempre e viverá. Não sei quem é meu próximo, poderia explicar. Escute essa história e compreenderá. De Jerusalém um homem descia a caminho de Jericó. Bandidos cruéis lhe assaltaram, machucando sem dó. Caído no chão, o homem gemia, porém ninguém o socorria. Um sacerdote viu e não se condoeu, igualmente fez o mesmo levita. E surgiu na senda um samaritano, vendo o homem pensa-lhes as feridas, e na animalha põe-no serenado, levando-o a uma hospedaria, rogando ao seu dono muito cuidado, pagando o serviço adiantado. Quem mais o amou? Perguntou Jesus. Aquele que teve mais cuidado. Pois faça o mesmo
terá ganhado a vida eterna e o nosso Senhor, e será feliz e terá amor pra espargir aos nossos irmãos, pois faça o mesmo e terá ganhado a vida eterna e o nosso Senhor, e será feliz e terá amor pra espargir aos nossos irmãos. Muito bom, a música ficou linda, hein? Bom, então pra gente começar nessa, vamos contextualizar, vamos voltar um pouquinho antes da história, antes desse fato acontecer, né? Contextualiza pra gente, Sam. Exatamente. Antes desta parábola, precisamente do bom samaritano, tem um paninho de fundo assim para a gente entender um pouquinho melhor o que aconteceu, né? Jesus, sabendo que teria a Páscoa em Jerusalém, ele sentiu a necessidade de ir até lá. Mas é porque ele já sabia do seu Calvário, de todas as coisas que lhe aconteceria. Ele iria, mas não voltaria. Então, ele estava com seus discípulos e ele chama-os e diz para eles: olha, eu tenho que ir a Jerusalém. E eles ali não acharam nada estranho, porque era dia de Páscoa e todos faziam a peregrinação até Jerusalém. Mas uma segunda palavra que ele disse para os discípulos causou um pouco de estranheza, porque ele disse para eles: mas tenho que passar por Samaria. E era um caminho bem mais distante, né? Era como se você fosse... Mais perigoso, né? E mais perigoso. É como se você fosse para Rio Verde e passasse por Caiapônia. E ainda atravessaria um deserto, um longo deserto, né? Os discípulos acharam um pouco estranho, até porque não tinha nada a ver ir por Samaria, né? E visto até que Jerusalém, os judeus e os samaritanos não se gostavam, eram inimigos. Mas João Evangelista disse para o mestre: olha, então deixa que eu vá na frente, né, para arrumar pouso para a gente, porque a gente vai atravessar o deserto e é complicado. E eles seguiram adiante. E mais um tempinho passa, eles se encontram um pouco mais adiante, e João Evangelista diz a Jesus: olha, eu não consegui pouso. Nenhum dos samaritanos quisera dar pouso ali para os judeus. Ainda mais porque sabia que eles estavam em peregrinação para Jerusalém, né? E ele ainda brinca falando, porque tinha um ditado antigo, né, que falava que uma lenda que não desse pouso, porque era necessário, porque a maioria era peregrinos, precisava de pão, água, alimento, né, dormir. Quem não desse isso, Deus mandaria fogo do céu e queimaria tudo. Então ele pede ainda, brinca, né? Quer que eu peça para o Senhor, que eu ore e peça que desça fogo do céu? E ele diz: o Senhor não veio para destruir, né? Ele veio para ensinar a amar. Então, e aí eles seguem adiante. E esse percurso até a Samaria tem passagens lindas ainda. Mas ele vai sem comer, né? Aliás, alimentação muito regrada para ele e os discípulos, sofrendo todas as dificuldades da travessia do deserto. Chegando às portas de Jerusalém, cansado, com fome, né? Aquele cansaço porque não pararam em lugar nenhum. Eis que vem esse doutor da lei interpelá-lo. Não para alimentá-lo, para ver se precisava de alguma coisa, mas, na verdade, veio para testá-lo, porque sabia que ele já tinha ali feito calar os saduceus uma vez. Então, ele chega até ele e diz para ele, faz duas perguntas: mestre, o que eu faço para ganhar a vida eterna? Tudo isso, ele sabia exatamente o que estava falando e qual era a resposta, mas ele queria testar Jesus e que ele caísse, né, ali na sua armadilha. Mas Jesus, olhando para ele, responde com duas perguntas. Ele diz para ele: o que está escrito na lei e como lês? Né? Que é duas coisas para a gente comentar agora, que é muito interessante, porque uma coisa
é o que está escrito. E eles sabiam desde criança, porque eles recitam o Corão, os 10 mandamentos, amarás o Senhor teu Deus, isso é a chamada 3 vezes ao dia sempre. Os judeus fazem isso. Então, eles sabiam. Então, uma coisa é o que está escrito e a outra é o que leis. E ele diz o que estava escrito: amarás o Senhor teu Deus de toda a sua força, de toda a sua alma e teu coração. E com todo o teu coração. E ele diz: falastes bem, é isto mesmo, vai e faz o mesmo. Agora vai e faz, né? Exatamente. Quero ver você fazer. Então, é muito interessante essa passagem, porque a gente percebe que ele sabia de tudo isso, amar o Senhor, e é explicado que amar com toda a sua força, lá fala força, em alguns fala com sua força, e com todos, outros com todo o seu coração, né? Tem 2 passagens diferentes. Então, com todas as suas forças, dizia eles, numa explicação, que era com todos os seus bens, você colocar os seus bens a serviço de Deus. E aí também é que tinha essas leis que você podia ajudar as pessoas, os peregrinos. Então, tudo que você fazia, você faz com toda a sua força, com todo o seu entendimento e amando a Deus sobre todas as coisas. Tudo isso aí, ele sabia muito bem, né, Zé Lúcio? E é o próximo como a ti mesmo, né? Aí tem a outra palavra, né? Aí tem a outra palavrinha que era mais complicada. E amar o seu próximo como a ti mesmo, né? Só que esse entendimento de próximo para eles era uma coisa diferente. Para eles tinham o entendimento que o próximo era apenas aquele de sua religião, o seu próximo, da sua família, aquele do seu povo, da sua tribo. Esse era o seu próximo. Mas Iléu, que era o bisavô do... Como é que chama? Lá do livro de Paulo e Estevão, Gamaliel, o avô dele, ele já tinha um outro entendimento que ele cita Abraão, que Abraão recebeu os peregrinos e chamou-os de irmãos, né? Então, chamou-os de próximo, chamou-os de irmão, porque o meu próximo para eles era o meu irmão. Então, por isso ele tinha esse entendimento. E outra corrente que não, que só o próximo dos judeus eram os próprios judeus. Então, na verdade, eles queriam saber, o doutor da lei queria saber a opinião de Jesus, para que servisse de algo contra ele mesmo, né? E lembrando, pessoal, que os judeus aceitavam 614 mandamentos para seguir. Depois veio, através da lei mosaica, né, que passou para 10, e depois a de Léo, que tinha se resumido em amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças, e ao próximo como a si mesmo, né? O Sam falou com todas as suas forças, que significava usar todos os seus recursos financeiros para ser agradável a Deus. Mas de todo o teu coração, na época, os judeus acreditavam que os sentimentos não vinham do coração, mas sim do coração e do cérebro juntos. Então, amar a Deus de todo o teu coração era usar toda a sua inteligência e os seus sentimentos para ser agradável a Deus. E amar a Deus de toda a sua alma era fazer coisas palpáveis. Por isso que eles peregrinavam, porque tinha que ser coisas... E faziam sacrifícios, né? De sacrifício, exatamente, Alain. Tinha que fazer sacrifícios para ser agradável a Deus. Por isso que eles percorriam muitos quilômetros, às vezes, para ir até Jerusalém. Porque eles acreditavam que o Deus estava ali. Habitava em lugares. Em lugares, né? No templo ali, né? Então eles iam para fazer isso. É verdade. E eu fico imaginando o quanto nós somos pequenos diante da inteligência de Jesus, né? Quando ele pergunta, Jesus em nenhum momento responde nada. Ele devolve em pergunta, né? Ele pergunta lá, né? O que está escrito na lei e como lês tu? Ele põe o próprio cara a responder a própria pergunta, né? Porque ele sabia que ele estava sendo testado, né? O que estava na lei, né? Porque ele queria saber se o doutor da lei sabia
o que tinha de mais novo, que era o que Léo propunha, né? E como ele entendia. E aí, que é bacana... Porque é diferente, né? O que está escrito e como ele entendia. Quer dizer, ele foi perguntar para Jesus e depois foi pressionado. Ou seja, né? A gente interpreta da forma que fica bom para nós, né? Então, assim, eu leio isso e interpreto de acordo com o que vai ser bom para mim. Se for algo que já vai sair da minha zona de conforto, eu interpreto da forma que eu quiser. Deixa eu anular algumas coisas, Quantos né? erros já aconteceram por essa má interpretação, né? Nós temos casos aí desses homens-bombas, né? Tudo porque o Alcorão tem a linha, a conduta, Eles e é levam ao pé correta, da é muito letra, bacana. né? Mas há outras pessoas que fanatizam e entendem de uma forma equivocada. Como aconteceu também com os jesuítas, né? na Santa Inquisição também, que foram erros, né? Por má interpretação. Mas a beleza de Jesus é a leveza com que ele leva todas as coisas. Ele é testado, ele é confrontado exatamente para que haja. Nos dias de hoje, quando nós somos confrontados, nós devolvemos acima, um tom acima, ou até buscando ter um entendimento acima para sobrepor. Mas Jesus não. A gente estava assistindo uma palestra e quando a gente, às vezes, estava fora da pandemia e vinha para o centro, né? Saía do centro, já estava morrendo de fome, doido para chegar em casa, para jantar ou para sair para comer alguma coisa, né? E aí, nesse caminho, a gente simplesmente ia para casa. Não, se tiver qualquer coisa que acontecer no meio do caminho, não, eu tô com fome, tô cansado e eu não vou parar para fazer nada. Se tiver alguém precisando trocar um pneu de um carro, não, deixa que eu te ajudo aquele coitado lá, porque eu tô com fome. Né? E o interessante é que aí Jesus diz o seguinte, né? Respondestes bem, faz isso e viverás. Então, tipo assim, você respondeu sua própria pergunta, parabéns, né? Parabéns. Vai viver correto. ela, né? Faz ela e viverá. E o cara não estava satisfeito, né? Aí entra a segunda parte. Tá, mas quem é meu próximo? Ele ainda E ele queria testar novamente mais Jesus, né? para que Jesus caísse novamente, saísse fora das leis mosaicas, do que eles entendiam, como próximo, como irmão, né? Que era daquele primeiro entendimento. Porque, na verdade, eles estavam se referindo à situação que eles viviam na época. Eles tinham um inimigo, né, muito próximo, que era os samaritanos. A Samaria tinha o seu próprio templo de adoração, que Pra eles não fizeram misturar com os judeus. Exatamente. Que fizeram no Morro Gerizim, exatamente para não ter que peregrinar para Jerusalém e ter que visitar o templo de Jerusalém. Isso para os judeus ortodoxos era uma afronta. Eles eram rechaçados completamente. Eram considerados ralé por conta disso, né? Então, o que essa pergunta, quem era o meu próximo, tinha a intenção, né, velada, de saber de Jesus qual era a opinião dele. Tipo assim, que time que ele estava jogando, Que time né? que você joga, né? Você tá do lado do samaritano ou você tá do lado dos judeus? Exatamente, Alan, exatamente. Que time você joga, do samaritano ou nosso? Vamos ver agora, que eu vou te pegar, né? Só que ele esqueceu que estava falando com Jesus, né? Simplesmente o governador do nosso planeta, né? E voltando um pouquinho ainda, quando ele fala, né, o que ele lê, e depois ele responde certinho, não, tá tudo certo. Agora vai e faz, né? Então, isso eu entendo assim. Às vezes a gente lê demais, estuda demais, sabe o evangelho de cabo a rabo, lê todos os livros espíritas e tem uma biblioteca imensa em casa, sublinha, anota, estuda. Mas na hora de praticar, que eu acho que é o ponto que ele mais pega aqui, né? Ok, você sabe de tudo, você é um doutor da lei, mas e aí? E para ser o que doutor da lei, você está fazendo, né? Tinha que saber, né? Tinha que saber, mas a questão não é o que a gente sabe, é o que a gente faz, nós não precisamos de né? atravessar um deserto, basta a gente sair do trabalho e estar atrasado um pouquinho para o almoço, tá aquela fome, né, que dá para esperar mais, e uma pessoa interpelar a gente para perguntar alguma coisa. Ou, você é lá do Centro Espírita, que dia que são as reuniões? Você poderia conversar comigo aqui um pouquinho? Ou então tem aquele... Apenas perguntar isso, sem interpelar como esse daí. Imagina como nós responderíamos. É desse jeito. Ou então tem aqueles que a gente já sabe que é conversador, né?
e você tá com o horário apertado, ou tá com fome, ou tá com... E aí vem e fala, nossa, lá vem ele de novo, meu Deus, e agora? E aí, Deus só quer que você ouça ele um pouquinho, né? Ou seja, pratica o que você está estudando. E Deus dá oportunidade para a gente o tempo inteiro de praticar o que a gente estuda. Só que na maioria das vezes a gente quer o quê? Não, eu quero estudar. Eu estou estudando, eu estou aprendendo sobre os ensinamentos de Deus. Mas na hora de colocar em prática, que Deus coloca as situações no nosso caminho, a gente foge. É igual aquela expressão, né? Deus, dai-me paciência. Né? Aí ele coloca um monte de adversidade na sua vida para você ter paciência. Aprender. Depois fala, Deus, tira esse trem da minha vida, por favor. Fala, "Não, mas você não pediu paciência, né? Exatamente. Precisa treinar, né? E aí, interessante, né? Que daí Jesus, quando ele interpela Jesus de novo e questiona Jesus, mas quem é meu próximo? E aí entra a sabedoria de Jesus de novo, né? Em vez de ele explicar, ele conta uma história. Né? Exatamente. E nós todos gostamos de história, né? E isso prende a atenção. Inclusive, contra uma história, as pessoas não podem argumentar o contrário, porque ela não sabe se aquela história existe ou não. Então, a história conduz alguém a raciocinar. Exato. Né? Isso, Exatamente. inclusive, é uma técnica de argumentação. E olha só, Jesus, né, demonstrando essa habilidade que ele já tinha, né, por ser quem ele é. E aí, então, ele começa a história, né? E aí é importante a gente até pegar os detalhes aqui, né? Um homem descia de Jerusalém a Jericó. Ou seja, as pessoas iam para a festa da Páscoa, subia para Jerusalém Tava e depois no morro, né? descia, ou seja, esse homem estava voltando de Jerusalém, né? E caiu nas mãos de salteadores que, depois de despirem e espancarem, se retiraram, deixando-o em meio morto. E aqui interessante, né? Um homem, ele não identifica quem é. E diz, tirou toda a roupa dele, ou seja, as pessoas eram conhecidas, né? Se eles eram samaritano ou judeus, ou enfim, pelo modo de vestir. Então, Tava essa todo pessoa era desconfigurado, neutra, né? estava todo desconfigurado, então não dava para identificar. Olha A sabedoria, né? a sabedoria dele, né? E aí, que ele continua, por uma coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote, que era tido, né? Religioso. O mais religioso de todos, né? Que era o cara que estudava, né? Que estudava todos os ensinamentos de Deus, né? E aí, passou de largo, ou seja, passou do outro lado da rua, né? Tá uma estradinha aqui, opa, peraí, tá vindo aquele cara enjoado, deixa eu cortar a volta aqui, né? Ou seja, ele olhou aquela situação, ele não podia se comprometer, porque o sacerdote não podia tocar num cadáver, porque ele ia ser impuro. Né? Interessante, Alan, que eu sempre ficava chocado de ouvir essa história, de que o sacerdote não podia, né, passou de largo, né? Esquivou, né? Depois que a gente ouve a palestra do Haroldo, né, explicando por que ele não toca, aí que a gente entende, né? Que maravilha, né? Mas Porque entende em parte, né? Entende em parte, É. porque ele não tinha como identificar, poderia estar sendo negligente com o próprio. Poderia ser até alguém da família dele. Mas é porque ele tinha o processo de purificação também, que era muito, muito rigoroso, né? Sim. Que todo aquele processo que eles passam para fazer a purificação. Então, depois que eu ouvi isso da palestra do Haroldo, eu fiquei assim, então... Alivia um pouquinho para o sacerdote, Alivia um né? pouquinho para o sacerdote, porque ele tinha um motivo para... eu ficava contrariado. Como que o sacerdote não parou para ajudar esse cara, né? Sim. Aí, Dentro do nosso campo de julgamento, a gente fala assim, é. como é que um sacerdote poderia Mas fazer ele não isso? poderia tocar numa pessoa que não era do seu clã e também no morto, né? Mas dava para identificar se a pessoa estava morta. Ele poderia ter se aproximado, ele não precisava ter tocado. Conversado, exatamente. Como diz o José, amenizou um pouco, mas não muito. Mas não muito. Mas não aliviou total, né? E aí ele verdade. continua. Do mesmo modo, também um levita, chegando ao lugar e vendo, passou de largo. Ou seja, saiu do rumo também. Por quê? Né? É discípulo, né? É discípulo. É discípulo, dos- então dos fez igual, né? assinantes. E aí entra mais uma sabedoria de Jesus, né? Um samaritano, olha só, ele está falando com um judeu, né? E ele conta de um samaritano, o principal inimigo do judeu. Um samaritano, porém, que ia de viagem, né? Ou seja, Quer dizer, ele nem tinha ido ainda, meu Era um Deus. ele viajante, ia né? de viagem, aproximou-se do homem
e vendo, teve compaixão dele, e chegando-se, autuou-lhe as feridas, deitando nelas, enfim, cuidou dele, né? E levou para a hospedaria. Tratou, no dia seguinte tirou 2 denários, deu para os hospedeiros, né? Para o hospedeiro e disse, trato e quando gastar a mais, na volta eu te pago, né? Então, ele retorna a pergunta, ele conta a história, olha só, ele conta a história e devolve a pergunta para o doutor da lei. Qual desses 3 te parece ter sido mais próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E é engraçado que ele não responde o samaritano, né? Ele O orgulho, afasta, né? Mas não, deixou aquela interrogação, ele não vai e responde, é o samaritano, né? Tipo, o samaritano. Mas ele fala assim, aquele que teve mais Isso. cuidado. Mas né? o orgulho nem deixou ele falar, Nem o deixou, samaritano, exatamente. de reconhecer, né? Ele tocou de roda ali para poder falar, né? Mas é importante lembrar também que quando ele fala pro... me fugiu agora o que eu ia falar. Bom, mas aí então ele disse, aí Jesus falou, então vai lá e faz isso, né? Faz tu mesmo. E aí entra uma questão bem interessante, né? Quantas vezes a gente não está mudando de lado na rua, deixando as nossas responsabilidades como espírita, como cristão, porque a gente já tem consciência disso, né? Lembrei que eu ia falar. O importante da gente conversar sobre essas parábolas nos dias de hoje, né, trazendo elas lá de 2020 anos atrás para os dias atuais, é para que a gente possa fazer esse comparativo hoje, né? O que fazemos, tem uma leitura no livro do Emmanuel, não me lembro, não me recordo qual, que eu leio naquele livro do Saulo, então tem todos eles ali na coletânea. Tem um título muito interessante de uma leitura que diz: o que fazes de especial? Né? Porque fazer o bem é natural, a gente deveria fazer, a gente sabe. Mas e além disso, o que faz? Você vai além? Porque o samaritano foi além. Ele levou, ele poderia só ter recolhido e levado às portas da cidade, né? Alguém pegava, né? Pelo menos, né? Às vezes a gente tem isso, a gente fala, não, eu vou deixar aqui porque o outro pega, pelo menos não está lá abandonado, né? Isso era o simples, eu já estava ajudando, estava, mas eu poderia fazer mais. Né? O que eu faço de especial? Ele fez. Ele pegou, levou, pagou e disse, se tiver mais custos, na volta eu reponho. Né? Então, isso é algo que nós precisamos refletir no dia de hoje. Porque nós temos dificuldade de fazer o básico da caridade, o básico da gentileza, o básico de um auxílio simples, como a Camila falou, de ter a paciência com aquele companheiro que fala muito. É o básico. É verdade. Né? Mas nós precisamos de fazer mais. Essa que é a cereja do bolo para o bom espírita e o verdadeiro homem de bem, hoje, já consciente. E interessante, gente, também, é a coerência da história que Jesus conta com a explicação do amar a Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todas as suas forças. Porque quando ele fala que o samaritano, ele estava indo de viagem, olha só, ele não estava voltando mais não. Quer dizer, seria toda uma interrupção da sua viagem e atrapalhá-lo, né, numa série de coisas. Então, como o sacerdote passou, o levita passou, e não pararam para dar atenção, o que ele quis dizer? Amar a Deus com todo o teu coração, que era usar a sua inteligência e o seu sentimento. Quando o samaritano para, olha e desperta sentimento por aquele que está caído. E pensa o que vai fazer, usa a inteligência. Nesse momento é amar a Deus de todo o teu coração. Porque os judeus estudavam isso desde criança, gente. Então, a pergunta do doutor da lei era só em relação à dúvida em relação quem era o próximo dele. Porque eles já praticavam aquilo do jeito deles, dentro do conhecimento deles e das regras que eles seguiam, eles já faziam isso desde criança. Quando ele pega o homem todo machucado, pensa-lhes as feridas, passa
o azeite, né? O vinho ali e o coloca no animal. Provavelmente ele foi a pé. E ele foi a pé e vai uma uma hospedaria. Que a gente não sabe se estava nem para frente nem para trás, porque não conta, né? Pode ser que ele voltou. Chega, quer dizer, toda essa movimentação é amar a Deus de toda a sua alma, né? E com todas as suas forças. Olha a sabedoria de Jesus, gente. Pegou o dinheiro e pagou. Se ficar mais, eu te pago depois. Quer dizer, esse foi o exemplo vivo de amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças. E ele doou tempo e dinheiro. Porque muitas vezes a gente fala assim, não... Usando o sentimento. Usando o sentimento. Né? Muitas vezes a gente pensa, eu vou nomear essa pessoa, né? Penso. Alain Paixão? Alain Paixão, né? Muitas vezes eu penso, tá, eu vou ajudar com dinheiro, talvez é mais fácil, né? Vou ajudar com dinheiro. Ou, não, eu não tenho dinheiro, então eu vou ajudar com tempo, né? Então o ideal seria se ajudar com os dois, ou seja, é o que o Santo propôs ali para nós, né? Fazer a excelência, ir ao máximo que a gente pode. E na maioria das vezes, eu, por exemplo, não posso falar por ninguém, posso falar por mim. Eu tendo a não ir até o final, né? Já fiz minha parte, deixa eu passar a bola, deixa eu dar... Aí a gente usa até desculpa. Oportunidade para os outros. A gente racionaliza, né? Exatamente. Deixa eu passar a bola pro outro, dá oportunidade para eu trabalhar também. Não é, a gente né, fica se auto-justificando, né? Muitas vezes a gente nomeia, tem um preconceito com uma determinada pessoa que te busca, que talvez intimamente a sua consciência está falando da sua necessidade mesmo, da necessidade daquele que você poderia fazer algo. Mas a sua auto-justificativa é que, tanta gente pedindo toda hora, se for dar para todo mundo, que toda hora está pedindo, não dá, se a gente for colher todo mundo, a gente não consegue. Isso é mais um bandido, isso é mais um à toa que está se aproveitando. Então, nós usamos esses argumentos apenas para ficarmos em situações confortáveis, como os sacerdotes levitas e o levita. É verdade. Não, enquanto a gente fala assim, né? Eu estou incentivando o vício do outro. Essa, desculpa, gente, é a mais farrapada que eu acho. Sabe? Não vou dar dinheiro porque eu estou incentivando ele a usar droga, ele beber, né? Essa desculpa é triste, gente. Quero contar uma história bem engraçada e real. Uma pessoa estava numa lanchonete, assim, né? Num bar, que era um lanchonete e tal. E aí chegou um pé inchado lá, né? E falou pro cara, me paga uma pinga? O cara, não, pagar pinga eu não pago, não. Se você quiser qualquer coisa de comer aí, eu pago. Mas pinga eu não pago, não. Aí ele falou, não, então tá bom. Me dá um pão de queijo, então. Aí pegou o pão de queijo, né? E aí o cara falou assim, pronto, você tá satisfeito? Aqui, peguei um pão de queijo. Esse pão de queijo é meu? Posso fazer o que eu quiser com ele? Pode jogar, pode fazer o que é meu? Moço, troca o pão de queijo na pinga pra mim. Isso parece uma piada, mas aconteceu, né? Porque eu tô pegando esse gancho, né, do Zé Lúcio falar em relação ao vício. Talvez o que a pessoa precisa naquela hora, para ela não matar alguém ali na frente, é tomar um gole de pinga. Pode estar com uma síndrome de abstinência terrível. Chico Xavier, né? tem um exemplo disso, né? Ele caminhando com um amigo, uma pessoa, um alcoólatra, pede para ele um dinheiro. O Chico tira ali R$5 e dá para ele. Eu falo, Chico, mas como que você faz isso? Você sabe que o rapaz é alcoólatra, ele vai beber pinga, você está alimentando o vício. Eu falo, não, meu filho, deixa. Ele vai tomar ali sua pinguinha, vai ficar num cantinho, vai adormecer, não vai perturbar ninguém. Né? Então, ou seja, a minha parte eu faço. Essas autojustificativas é que vai nos fazendo dar a volta do sacerdote. A gente precisa começar a analisar essas autojustificativas, que essa é a voltinha que nós estamos dando daquele que está necessitado. E a gente tende também a julgar, né? Às vezes a gente olha para um e fala, não, esse aí é bandido. Vou ajudar, não. A gente julga pela aparência. Julga pela capa. capa. Né, vem uma pessoa, não, esse aí é folgado, tem um monte de filho, não sei o quê, e não faz nada da vida. Não vou ajudar, não. Né? E aí a gente julga, a gente seleciona. Esse eu ajudo, esse eu não ajudo. Esse eu ajudo, esse eu não ajudo. E a gente vai fazendo essa seleção que não somos nós que deveríamos fazer, né? Exatamente. A gente deveria se perguntar, primeiro para Deus, né? Deus, essa pessoa veio até mim, o que eu devo fazer por ela? E Deus vai dar o entendimento, vai trazer a intuição do que deve ser feito. Talvez não é o dinheiro, talvez não é, né? É um movimento que você precisa fazer por aquela pessoa, mas a gente tende a
né? Se gastar mais Afastar. energia e mais tempo do que eu estou disposto, o sarto de banda, né? Como é que é? Aqui é o passo de larga. Aqui é. Passo de largo. Interessante, gente, como que esses assuntos que a gente está tocando, a gente acaba lembrando de fatos que acontecem, né? Que são verdadeiros, que a gente não tem intenção aqui de contar vantagem nenhuma, mas aconteceu um fato muito semelhante ao que o Alan contou aí, que parece piada, mas não é. Mas eu estava subindo a rua de um supermercado famoso aqui de Jataí. Eu estava subindo aquela rua e, de repente, eu estava com a minha filha do lado, a Elisa, e, de repente, nós vimos um senhorzinho caído na esquina, de calça totalmente abaixada, de bumbum de fora, deitado de bruço, né? Gente, as pessoas pulavam ele e não faziam nada. E como eu estava bem devagarzinho, deu para a gente ver a cena. As pessoas pulavam ele. Eu falei assim, Elisa, você viu? Eu falei, não, pai, não tem condições. Não tem condições. Eu falei, vamos parar? Ela falou, vamos. Nós estacionamos o carro e fomos para lá. Pegamos o senhorzinho, puxamos a calça dele, pegamos o cinto, amarramos, né? O cinto estava todo aberto e tal. E aí ele estava totalmente embriagado, né? Aí uma pessoa se aproximou e falou assim, ele é bêbado, ele fica assim direto. Eu falei assim, não, desse jeito que ele estava, ele não fica direto, não. Eu fico pensando se fosse pai de algum de nós que estivesse assim. Não é? Aí nós pegamos, chamamos o SAMU. O SAMU falou, que é? É um senhor que está... A gente não pega bêbado. Se você não vier buscar aqui, eu vou chamar a imprensa, vocês que sabem. É um ser humano que está aqui, e no mínimo que ele pode receber é um pouco de dignidade das pessoas que habitam essa cidade, pelo amor de Deus. Tá bom, então a gente vai aí. Aí foram, pegaram, depois eu não sei o destino, mas enquanto ele não foi assistido, a gente não deixou. Eu achei assim uma frieza, como se fosse comum um senhor de 70, 80 anos, não sei mais ou menos, a aparência dele era de mais velho, sabe? Todo pelado ali, caído. As pessoas passavam por cima e não tinha coragem de suspender a calça dele. Até parece a história do bom samaritano, né, Zé? Sabe? Então, eu estou me lembrando desse fato. A minha filha, gente, que hoje é médica, que Deus abençoe ela lá em Curitiba, que está lá, chorava. E aí a gente fica todo emocionado também, né? Sabe? E depois que a gente faz todo esse trabalho, o que aconteceu? Aí vem os bater palma, né? Aí, doutor, tal, que bom que o senhor fez isso, tal. Porque, gente, podia ser o meu pai. Podia ser um tio, podia ser um primo meu que estivesse ali caído. Então, por assim, que falta de sentimento é essa? As pessoas passando por cima da pessoa e não fazer nada. Então, a falta de empatia. Que mundo que nós né? estamos? Né? Que mundo que nós estamos? É de fazer ao próximo como a si mesmo. Né? Quem é o meu próximo? Vamos fazer só para aquele, como o doutor da lei imagina, né? É só os nossos parentes, porque naquela época eles acreditavam que só os judeus que eles tinham que ajudar. Né? E agora eu quero entrar com uma linha de raciocínio até nessa vertente, né? Porque muitas vezes também a gente tendencia a ajudar os de fora e negligencia os de dentro de casa. Exatamente. Né? Pode acontecer o oposto mesmo. Nós usamos extremos. Exatamente. Essas máscaras lá fora, para ser o santinho lá fora, né? E dentro de casa a gente... Então, e a gente é observado o tempo todo, né? E eu penso que se a gente não começa de dentro para fora, né? Porque muitas vezes, eu não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece o seguinte, eu me pergunto, o que eu vim fazer nessa terra? Qual que é a minha missão? Né? Aí eu fico me questionando, né? Vendo as grandes missões, como Chico Xavier, o próprio Jesus, estou me comparando com eles não, pelo amor de Deus, tá, gente? Mas assim, vendo, inspirando, né? E eu fico me perguntando, qual a minha missão? E aí eu começo a divagar nisso, e começo a pensar, poxa, será que eu deveria dar mais palestras?
Será que eu deveria fazer mais programas como esse? Será? E aí eu me pergunto, e dentro da minha casa? Como é que eu tô? Será que eu estou sendo o melhor esposo possível? Será que eu estou sendo o melhor pai possível? Será que eu estou sendo o melhor patrão possível? Né? E aí, algumas vezes, a gente entra nessa dicotomia, né? E se pega pensando que talvez a gente está faltando dentro de casa. Exatamente. Entende? Faltando com a paciência, julgando o outro, o nosso cônjuge, o nosso filho, né? E para os de fora a gente está sempre pronto. Mas e para os de dentro? Será que a gente não está cortando passo largo dos de dentro de casa? É preciso haver um ponto de equilíbrio, né? E aí quando a gente começa a fazer essa analogia de comparar a nossa vida com essa parábola aqui, né? Quem é que está lá deitado? Quem é que está precisando? Quantos casos de crianças jovens aí de 11, 12, 15 anos se suicidando e os pais não estavam nem entendendo o que estava acontecendo? Deixa o filho no celular, mais fácil, né? Nem sabe o que está vendo. Às vezes o pai não é próximo dos próprios filhos, né? Tipo, eu amo meu filho, mas será que eu amo porque amar o próximo como a ti mesmo, né? Será que eu amo meu filho como a mim mesmo? Às vezes ama não ter um tempo para ouvi-lo, né? Que hoje, nesse mundo conflituoso que nós estamos, cheio de complexos, conflitos existenciais, né? Frustrações, dores da alma o tempo inteiro, há pessoas que nós observamos e, aparentemente, as máscaras atestam uma pessoa equilibrada. E passa pouco tempo, acontece algo e fala, poxa, mas poderia ter sido antes essa conversa. Eu já tive processos, amigos que se suicidaram e eu tive a oportunidade de conversar com ele uma semana antes. Nós estávamos distantes há muito tempo, né? Depois que eu casei, depois nós nos encontramos, foi bacana, e ele me falou, preciso conversar com você. Só que eu não sabia de nada, né? Eu tinha distanciado, né? Foi bom aquele encontro, batemos papo, conversamos. Ele falou, depois eu quero conversar com você mais tempo. Hoje não tem jeito, tem muita gente aqui. Estava num bar e ele estava atendendo, né? uma lanchonete. Passou, acho que 2 semanas. Aí eu não tive a oportunidade de encontrar com ele nessas 2 semanas. Ele cometeu suicídio. Depois eu fui saber, ele estava com processo de depressão há muito tempo. Estava lutando, pelejando. Então, talvez uma pequena atenção, se eu fizesse aquele algo mais, falasse assim, fala agora. Não, mas agora não dá, mas então espera aí, né? Eu vou aguardar um minutinho aqui, a hora que o pessoal der uma tranquilizada, dá um feedback, pelo menos para me saber, para a gente já ir, né? Então, é esse pequeno detalhe que nós precisamos aprender. E eu falo por mim, eu preciso muito aprender isso, né? De ter esse start imediato, que às vezes o ponto principal e o primeiro impulso é de afastar. E Caibar Schutel, né, no seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus, ele coloca aquele salteador que foi espancado como toda a humanidade sofrida. Né? Toda a humanidade sofrida, ou seja, de quem que nós vamos escolher ser o próximo? De quem que nós vamos tomar a decisão de ajudar? Porque está na nossa escolha, né, gente? Fazer ou não fazer. Lembrando que o caminho para chegar a Deus, Jesus nos deixou, que é através do próximo. Então, esse é o caminho mais fácil, mais rápido. Porque todos os caminhos que nós percorremos, se a gente se afastar e não quiser conviver com ninguém, a gente vai demorar a desenvolver sentimentos. A gente vai adiar o processo de evolução. E né? Dentro dessa linha de raciocínios, quantas vezes, e eu já falei isso com você, né? Quantas vezes que a gente fala assim, não, mas eu não posso escolher não viver ou conviver com essa pessoa? Eu posso, pode, né?
A gente pode, a gente tem um livre-arbítrio, Consequências, né? depois. Ah, legal, você quer escolher viver sozinho, você quer se isolar dessa pessoa, a gente pode, a gente tem o direito. Livre-arbítrio. É? Pagar a dívida lá na frente, né? Não, Mas vai encontrar de Paga lá novo. na frente, né? Com juros. Exatamente. Então, muitas vezes eu me pego fazendo isso. Eu penso, não, eu não quero gastar energia com esse tipo de gente, não, né? Quem Já tá- ouvi. né? Eu Quem está sendo eu? Né? Nesse momento, não quero gastar essa energia com esse tipo de gente, não. Que tipo de gente que é esse? Será que eu não enxergo nele o mesmo defeito que eu tenho? Na verdade, essa pessoa, às vezes, são as pessoas essenciais. Porque somente ele, o Zé Lúcio, não vai chegar em você e falar, Alan, você está precisando desenvolver isso aqui, rapaz. Olha, você é assim, assim. Mas essa pessoa ela vai despertar em você um sentimento que precisa vir à tona para que você possa trabalhar, elaborá-lo, né? Então, essas pessoas são essenciais, embora a gente corta a volta. Também pode ser ele, aquele que está lá, machucado, precisando de nossa atenção. Não. E assim, sem querer ficar apontando o dedo para ninguém, porque quem sou eu para isso, né? Mas quantas pessoas já se afastaram da casa espíritas por conta de um ou outro confrade que ali está e que fala, eu não dou conta de conviver com essa pessoa, né? E perder uma chance, né? Uma chance de burilar, né? As arestas e lapidar o diamante que existe em nós. E às vezes a pessoa fez um ponto, né? Uma coisinha que a pessoa fez, a gente já milindra e fala, não quero mais conviver, o fulano fez isso para mim, né? E na parábola, no finalzinho, Jesus deixa um ensinamento que ele chegou e o samaritano não deu pouso para ele, né? E aí o discípulo queria tacar fogo em todo mundo, né? E depois ele conta a história do bom samaritano. Aí já foi um tapa de luva de pelica nos discípulos, que eles ficaram ali sem entender nada. Como assim? O bom samaritano, se eles acabaram de recusar pouso para você, né? Que é o Senhor. Então, nós tendemos a fazer isso, né? Nós tendemos a pessoa fez uma coisinha, pronto, já se afasta e já fala, não, todo mundo ali é desse mesmo jeito. É a dificuldade, não né? mexe com A eles, gente não. generaliza. Exatamente. Dificuldade de entender a lei do amor, né? O tanto que ela é dinâmica, né? Jesus usa isso daí para mostrar que tem que amar os inimigos. A lei do amor. O amor é o único caminho, como diz Paulo, né? É o único caminho. não me deu pouso, me deixou com fome, não me permitiram passar. Esse povo Mas ama. não presta, não. O melhor deixa era ele, foi ele o melhor. É verdade. Muito bom. Pessoal, nós já estamos chegando ao final, né? Como passa rápido a hora aqui dentro, né? É. E aí a gente pode, então, para as nossas considerações finais, né? Para a gente fechar aqui. Tem algum feedback aí pra gente? No canal que eu estou acompanhando aqui, eu não consegui ver. Se a Camila consegue aí pra nós. Acho que não, acho que hoje tá Só está dormindo. bem tranquilo. Então é isso aí. Tem? Tem aí? Aqui pra mim não apareceu, não. Facebook não apareceu. Então vamos Fala pra nós, fazendo hein? as considerações finais, enquanto a gente recebe ali, se o Claudião puder trazer para nós aqui, ou entregar para o Sam aí para a gente ver os comentários. Mas vamos lá? Vamos fazer na ordem ao contrário agora? Vamos de lá para cá. Camila, Eu? suas considerações finais. O que você aprendeu com essa história? Bom, a gente sempre aprende muito, né? Com as parábolas, são incríveis. E aprendo, né, que devemos nos tornar bons samaritanos, né? Olhar esse exemplo dessa história que Jesus conta e trazer para a nossa vida mesmo, né? O quanto nós estamos sendo bons samaritanos ou em quais momentos da nossa vida nós estamos sendo ali o sacerdote, né? Que a gente está só estudando, mas não está praticando, né? E eu ouvi uma frase muito interessante essa semana, que o amor, ele é uma decisão, né? Ele, de início, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. Então, a partir do momento ali que na história do Zé, que ele contou, que ele viu e se compadeceu do homem que estava caído, ele tomou uma decisão. Ele não tinha um sentimento por aquele homem, mas a partir do momento que ele toma uma decisão e vai até lá, ele cria um sentimento e ele se torna mais próximo daquele homem. Então, eu penso que é isso que a gente tem que ficar atento, né? A tomar decisões de amor,
para se aproximar das pessoas e assim a gente possa realmente amá-las verdadeiramente. Antes de passar a bola para vocês, deixa eu só mandar um abraço aqui para a Lília, que está aqui, a Maristela, o Carlos Biela até fez uma colocação interessante, diz: as religiões são divinas, mas os religiosos são humanos e assim passíveis de erros. Assim somos nós, né, Biela? Obrigado pela contribuição. A Regina também, mandar um abraço. E para a Sandra Moraes. Muito bom, obrigado pela audiência de vocês. Finalizando. José Lúcio, consideração final sobre a parábola do bom samaritano. Que a doutrina de Jesus sempre exaltava os humildes e combatia os orgulhosos. Praticamente todas as parábolas de Jesus é nesse sentido, sempre exaltando aqueles que eram considerados os mais fracos, né? E essa não é diferente, que realmente ele exalta as pessoas que eram malquistas, que para a alta sociedade da época, né, o samaritano era a pior das pessoas possíveis, e ele que foi o próximo, ou seja, a gente se coloca nessa situação. Não importa quem nós somos, o que temos, se a gente quiser fazer alguma coisa para o nosso melhoramento, e o melhoramento da sociedade é possível fazer. Basta tomar a decisão, né, de fazer o que tem que ser feito. Muito bom. Sam? Olha, analisando a parábola do bom samaritano, eu fiquei aqui imaginando o quanto eu estou distante do bom samaritano. E o quanto eu preciso me inspirar nele, né? Esse momento que a gente está vivendo aqui agora, com essas parábolas, é muito interessante. Ele nos leva a refletir, dar um banho de ânimo para que você possa fazer algo novo, ter atitudes, né? Atitudes diferentes, mudanças de hábitos, que a gente possa fazer um pouquinho mais do que o necessário apenas. E quando eu digo um pouquinho mais, o mundo está carente de gentileza, o mundo está carente de pessoas que sorriem mais, que evitem falar mal do outro, que evite apontar defeitos e erros. Todos aqueles que erraram, todos aqueles que já têm as suas faltas e que caíram, naturalmente já estão vivenciando, né, o processo de dor. Então, é preciso que nós tenhamos a atitude de um bom samaritano, de, às vezes, nós não termos a condição de elogiar, de auxiliar, mas, pelo menos, fazer o necessário, o trivial. Não falar, não agredir, não criticar, né? Apenas ficar calado nesse momento. E o Alan ainda comentou uma coisa interessante sobre a doutrina espírita, o Zé Lúcio, né? Algumas pessoas se afastam. E falamos de doutrina porque nós vivenciamos a doutrina, né? Mas em todos os lugares há pessoas de todas as formas. As pessoas que às vezes se afastam porque são mais agressivos, porque são isso, porque não fica por causa daquele outro. Aí tem aquela história do monge que foi atravessar o escorpião no rio, né? Que ele tentava ferir o tempo inteiro. Até que o discípulo falou: mas por que você lutou tanto para atravessar e ele tentando te ferir? Um animal peçonhento falou: essa é a natureza dele. A minha é de ajudar. Então, que a gente siga a nossa natureza. E os outros deixem que a natureza deles, se é aquela natureza, é deles. Mas você segue a sua natureza. Não se iguale, não modifique, trabalhe e seja útil, né? E para que eu possa fazer, então, minhas considerações finais, né, reiterar o que vocês disseram, conectando com o que a Camila falou sobre hábito. Jesus, né, pediu para que a gente pudesse amar os nossos inimigos. Ele não pediu que a gente tivesse sentimentos de amor, mas hábitos, comportamentos de amor. E a partir do momento que eu adquiro novos hábitos, eu transformo a minha vida. E daí esse hábito é a minha vida. Então, eu não preciso simplesmente sentir primeiro para depois agir. Eu simplesmente ajo porque eu adquiri hábitos de amor. Então, que todos nós possamos adquirir hábitos de amor para o nosso próximo, inspirados em Jesus, porque era assim que ele vivia, com hábitos de amor. Um grande abraço a todos, até a próxima, e vamos finalizar com a música
da parábola do bom samaritano. Tchau, tchau, Um abraço pessoal. a todos vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Como ganhar a vida eterna? O doutor perguntou. Interprete a lei. Jesus replicou. A lei pede amor a Deus e ao próximo, pois faça isto sempre e viverá. Não sei quem é meu próximo, poderia explicar. Escute essa história e compreenderá. De Jerusalém um homem descia a caminho de Jericó. Bandidos cruéis lhe assaltaram, machucando sem dó. Caído no chão, o homem gemia, porém ninguém o socorria. Um sacerdote viu e não se condoeu, igualmente fez o mesmo levita. E surgiu na senda um samaritano, vendo o homem pensa-lhes as feridas, e na animalha põe-no asserenado, levando-o a uma hospedaria, rogando ao seu dono muito cuidado, pagando o serviço adiantado. Quem mais o amou? Perguntou Jesus. Aquele que teve mais cuidado. Pois faça o mesmo e terá ganhado a vida eterna e o nosso Senhor, e será feliz e terá amor pra espargir aos nossos irmãos. Pois faça o mesmo e terá ganhado a vida eterna e o nosso Senhor, e será feliz e terá amor pra espargir aos nossos irmãos.